Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Silva. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras da UFMG e concebi um pequeno plano de estudos para apresentar os fundamentos da literatura grega a partir de alguns vídeos que eu vou produzir com base em aulas que eu já ministrei sobre esse assunto, mas também a partir de materiais já existentes na internet, sobretudo no YouTube, para que uma breve introdução sobre esses aspectos fundamentais da literatura grega possam ser apresentados gratuitamente para aqueles que tiverem interesse em se dedicar ao assunto. Em primeiro lugar, uma coisa que seria preciso considerar e que eu acho que vai perpassar todas as nossas considerações ao longo do semestre diz respeito à questão do porquê estudar essa disciplina, que no limite a gente poderia considerar como fundada na própria antiguidade. Então, o estudo de textos antigos, o estudo de autores antigos como Homero, Platão, Safo, entre tantos outros poetas e prosadores. Porque já na própria antiguidade, figuras como os gramáticos de Alexandria, posteriormente em Roma, já se dedicaram a esse estudo com o objetivo, por um lado, pedagógico, por outro, ético, o ensinamento de determinadas formas de comportamento, de determinados valores, obviamente um valor gramatical também, de domínio da língua, de reflexão sobre a língua, então com uma ênfase muitas vezes filosófica também. E a justificativa de um tipo de estudo como esse ainda hoje, obviamente tem que levar em conta essas várias reflexões propostas ao longo da história, mas cuidando também das especificidades próprias do período do qual nós próprios partimos. Não é? No meu caso, Brasil, século XXI, falando no ano de 2020, durante o período de quarentena do coronavírus, por conta do coronavírus. Eu espero que ao longo das nossas reflexões, pouco a pouco, respostas para essa pergunta do porquê se dedicar a esses estudos surjam paulatinamente, mas eu já gostaria de adiantar que ao longo da história do pensamento, e o meu recorte aqui é restrito de certa forma ao viés ocidental dessa história, várias respostas já foram sugeridas, por exemplo, no período do Renascimento Europeu, quando a gente conhece o movimento chamado de humanismo, que de alguma forma sugeriu uma espécie de resgate, então de renascimento dessa cultura clássica, com base nas obras latinas de um Cícero, por exemplo, mas também com base no resgate do próprio grego antigo, de um estudo renovado dessa língua, a fim de propor, por um lado, traduções de obras escritas em grego antigo para o latim ou para as línguas vernáculas, permitindo assim um acesso mais amplo e difundido a essas obras. Por outro lado, o estudo, a crítica, às próprias obras, trazendo reflexões muito novas e muito renovadoras para o período em questão. Não é por outro motivo que o Renascimento italiano conhece uma verdadeira efervescência do pensamento, com obras que vão desde a pintura, passando por escultura, música e chegando evidentemente à poesia e às obras em prosa, que a gente conhece a partir de então, nas quais a influência clássica é muito grande. Para citar apenas algumas, Petrarca, Dante e Boccaccio, todos eles humanistas do Renascimento italiano, que devem muito de sua reflexão, sem dúvida, a seus mais imediatos predecessores medievais, mas, em larga medida, a figuras como Cícero, por exemplo, autor latino da Antiguidade Romana. No século XIX, se a gente pensa, ou mesmo um pouco antes, ainda no século XVIII, naquilo que veio a ser conhecido como neo-humanismo, tendo em figuras como Winckelmann, mas também depois Herder, os irmãos Schlegel,
uma revalorização da cultura antiga, sobretudo na sua chave helênica, ou seja, naquilo que a Grécia Antiga legou para a posteridade, fica muito evidente de que forma o estudo dessa antiguidade revigorou, digamos, o pensamento desses autores, inclusive com uma influência muito forte sobre o pensamento de uma figura fundamental para a modernidade, que é a do Wilhelm Humboldt. O Humboldt, de alguma forma, idealizador do modelo moderno de universidade na Alemanha, com a instituição da Alemanha, da Universidade de Berlim em 1810, que promove, por um lado, o ensino, então, na mesma chave da universidade medieval, mas, por outro, também a pesquisa, ou seja, o desenvolvimento de materiais novos que deveriam, então, a partir dessa pesquisa, a partir dessas análises, entrarem pouco a pouco no ensino formador da camada pensante da futura Alemanha. Então, formar, por assim dizer, uma espécie de inteligência responsável pelo desenvolvimento da cultura alemã daquele período. Obviamente, o modo como o emprego desse desenvolvimento cultural se deu em cada Estado-nação variou enormemente. A gente tem um exemplo da Alemanha, mas poderíamos pensar como esse mesmo modelo veio a ser importado posteriormente pela França, pelos Estados Unidos, eventualmente no Brasil, posteriormente, por volta da década de 30, quando a USP é criada no estado de São Paulo, e nas décadas seguintes também em outras universidades no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em todo caso, os antigos entram com uma influência muito forte para o pensamento do Humboldt e, dessa maneira, para a própria concepção da universidade moderna. Então, com a profissionalização, por assim dizer, dos estudos clássicos enquanto um campo relativamente autônomo de estudos, a partir das propostas de um autor chamado Wolff, que sugere a criação de um campo que ele batiza e que, enfim, outros de alguma forma o precederam nisso, embora muito do trabalho tenha sido a partir da proposta dele mesmo, que é a noção de Altertumswissenschaft, ou ciência da antiguidade, e que se dedicaria então à compreensão dessa antiguidade em suas várias facetas, que iriam desde o conhecimento da língua, da literatura, do pensamento por meio da filosofia, da própria história, obviamente, incluindo outros assuntos como economia, o estudo dos monumentos, da arquitetura, da arte, da moeda, envolvendo a numismática e assim por diante. E, obviamente, em cada um desses momentos históricos em que, pouco a pouco, esse campo dos estudos clássicos começa a se consolidar, surgem, eventualmente, críticas. Críticas tanto ao campo, quanto críticas no interior do campo, a determinadas práticas, a determinadas crenças, e, obviamente, a gente vai trazer esse tipo de crítica para a abordagem que propusermos ao longo do semestre, no estudo disso que se chama, ou que alguns chamam de fundamentos da literatura grega. Evidentemente, eu vou propor uma série de nuances e considerações em torno desses termos antes da gente passar à matéria propriamente dita, porque esse é um passo de reflexão crítica importante, que é sempre preciso levar em conta. Em todo caso, eu vou tentar me guiar ao longo das exposições e mesmo da própria concepção e da escolha dos vídeos que vão fazer parte desse curso, por uma concepção nietzschiana presente na segunda consideração extemporânea, ou segunda consideração intempestiva, escrita pelo Nietzsche, e que se baseia numa divisão das razões pelas quais a história pode e deve ser estudada,
quando Nietzsche diz que, basicamente, o estudo da história se presta a três abordagens, não é? E isso, obviamente, é em linhas gerais, não é? Não estou querendo fazer aqui uma análise rigorosa da proposta do Nietzsche, mas em linhas gerais ele diz que a história ela pode se dar em chave monumental, então uma espécie de estudo da história como forma de enaltecimento do presente. Ela pode se dar em chave antiquária, né? Então uma espécie de estudo da história fechada em si mesma, como um fim em si. E ela pode se dar em chave crítica. Então o estudo da história para uma espécie de desconstrução, para uma espécie de crítica, mudança, alteração do presente no futuro, né? Então vejam, são três diferentes modalidades de comportamento perante a história e que não são, obviamente, excludentes, elas podem se complementar e na forma como Nietzsche apresenta essas três formas, não há, digamos, a preferência de uma em detrimento das outras, sem levar em consideração o contexto. Ou seja, cada contexto histórico e cada autor, né, cada historiador, no âmbito desse contexto histórico mais amplo, tem que fazer uma opção por uma ou algumas dessas modalidades com vistas à manutenção da vida, com vistas a aquilo que mais pode se prestar à própria vida. Ou seja, o que o Nietzsche propõe nesse ensaio, que é interessantíssimo e cuja leitura eu recomendo vivamente, é preciso que quem lida com a história compreenda de que forma o estudo dessa história tem uma influência no próprio presente e no próprio futuro que se constrói a partir desse presente. Por que eu começo então a minha reflexão aqui, essa reflexão ainda preliminar, partindo dessas propostas do Nietzsche? Porque o que eu gostaria que a gente fizesse ao longo dessas exposições fosse uma reflexão sobre o porquê e o para que tais estudos podem e devem ter influência na nossa vida hoje, não é? Ou seja, de que forma o estudo disso que a gente chama de literatura grega ou de seus fundamentos pode e deve ter uma influência para nós hoje. O que a gente aprende hoje com isso? O que a gente pode trazer para a nossa vida hoje a partir desse estudo? Então vejam, e aqui eu nem desconsidero a possibilidade de um uso antiquário dessa história, não é? Desse estudo, a compreensão desses gregos em seu próprio contexto como um fim em si. Mas mesmo que essa seja a abordagem, que a gente tenha muito claro o porquê e o para quê de uma abordagem antiquária dessa nos dias de hoje, para nós. Então, isso eu gostaria que sempre estivesse em mente. Na sequência dessa breve exposição, eu gostaria de propor uma reflexão sobre três questões básicas. A noção de fundamentos, a noção de literatura e a noção de grega. Né? Que fundamentos? Né? O que nós consideramos fundamentos? E aqui, obviamente, entra uma questão absolutamente discricionária. O que eu vou considerar fundamento ou fundamental no âmbito desse assunto pode não coincidir com o que um outro professor, um outro estudioso dessa mesma disciplina considere. Então, enfim, há uma questão, digamos, pessoal, subjetiva, na escolha do que são os pilares da literatura grega, embora, evidentemente, certos marcos sejam absolutamente unânimes. Né? Ninguém vai discutir que, por exemplo, Homero, ou Hesíodo, ou Platão, ou Safo, sejam pilares fundamentais da literatura grega. Mas a ênfase que vai ser dada a cada um desses autores, a cada uma dessas obras, varia muito. Né? Justamente porque múltiplas são as perspectivas acerca dessa disciplina, múltiplas são as concepções acerca do porquê e do para que
o estudo dessa disciplina nos dias de hoje. Vocês vão ver que a minha abordagem vai tender num caminho. Eu espero que fique claro, pouco a pouco, qual é esse caminho, para quem porventura acompanhe as propostas, mas a ideia básica é essa, não é? É que se eu vou propor uma determinada escolha de textos, uma determinada escolha de autores, outra pessoa poderia fazer uma escolha diferente. Com relação já ao termo literatura, não é? É um termo que eu a princípio preferiria evitar, mas que consta da maior parte dos programas dos ensinos literários e do estudo da antiguidade de modo geral no Brasil. Se fala então de literatura grega, se fala de literatura latina. Por que eu preferiria evitar essa noção de literatura? Basicamente porque a literatura, tal como entendida por nós hoje, é um conceito moderno que diz respeito a uma instituição também moderna, na qual um determinado autor, concebido como, digamos, o portador do direito de uma determinada obra, escreve uma obra, a publica por meio de um processo editorial, é comprado numa livraria ou consultado numa biblioteca, podendo escrever basicamente aquilo que ele quiser. Né? Há uma espécie de direito de se dizer qualquer coisa na literatura, posto que lido em chave literária, e sem que esse qualquer coisa tenha que ensinar algo, tenha que passar determinados comportamentos morais, etc, etc. Essa é a literatura entendida a partir do século XIX, sobretudo. Né? A noção de belas letras, ou de literatura enquanto belas letras, que é uma noção anterior a essa, pré-moderna, né? Que teve vigência no século XVIII, no século XVII, e que de alguma forma remonta ao próprio classicismo latino, que remonta em última instância à própria produção grega, ela é fundamentalmente diferente. Né? Nesse sentido, eu preferiria dizer antes da poesia grega ou da produção poética, da produção discursiva dos gregos antigos. Por quê? Porque uma característica fundamental disso que os gregos escreveram, e na verdade disso que os antigos de modo geral escreveram e nos legaram, é a dimensão ética, por um lado, sem descuidar, obviamente, da dimensão estética, e mesmo de um aspecto de conhecimento. Né? Então, a gente poderia dizer epistemológica ou gnoseológica. Né? Porque essas obras elas eram sempre concebidas numa chave didática. Mesmo Homero, e a gente vai ter a possibilidade de discutir longamente ainda a sua obra, que era em larga medida oral, improvisada, tradicional. Espera-se de um poema como a Ilíada ou a Odisseia a sugestão de uma série de ensinamentos éticos, de uma série de considerações sobre como agir, como fazer determinadas ações, como desempenhar determinadas funções na sua sociedade, quais os valores, né, esperados de alguém no âmbito dessa sociedade. Então, quando se falar aqui de literatura, é no sentido antigo desse termo, né, tal como a gente encontra em autores como Voltaire, por exemplo, na enciclopédia, quando ele fala de literatura, entendida enquanto belas letras, né, porque há, por um lado, a dimensão de ensinamentos práticos, né, éticos, no limite, inclusive, ensinamentos de como realizar determinadas ações, a ponto de alguns sugerirem uma dimensão enciclopédica,
para aquilo que Homero e Hesíodo, por exemplo, propõem. É uma espécie de enciclopédia do período em que esses poemas foram compostos. E observem, a noção de literatura traz embutida a ideia de letra, a ideia de algo escrito. É óbvio que o que nós lemos hoje chegou para nós escrito, mas muitas dessas obras, na antiguidade, foram recebidas num contexto de performance em que elas eram executadas oralmente, tendo sido colocadas por escrito a posteriori. E vejam, essa mudança traz implicações muito grandes sobre a forma como tais obras foram, eram e são vistas, na medida em que o modo como se recebe uma obra influencia enormemente na própria concepção daquela obra, não é? Então, tem uma passagem muito interessante de um livro de Jacques Derrida, chamado Essa Estranha Instituição Chamada Literatura, em que ele diz que essas obras da antiguidade não deveriam ser entendidas pela nossa concepção de literatura, porque nós cometeríamos uma espécie de violência à forma como essas obras foram pensadas, foram escritas, foram recebidas ao longo da maior parte de sua história. Mas um detalhe interessante é, uma vez estabelecida a literatura enquanto uma instituição moderna, ela de alguma forma faz uma espécie de rearranjo em todo o material escrito, mesmo anterior a ela, de modo a tornar legível em chave literária aquilo que a princípio não foi concebido enquanto tal. Ou seja, é possível hoje propor uma leitura literária, então nesse sentido mais moderno, da Ilíada de Homero. Alguém pode querer fazer uma leitura, por exemplo, formalista da Ilíada. Alguém pode querer fazer uma leitura sociológica da Ilíada e assim por diante. Então, a literatura moderna ela tem essa capacidade de rearranjar o corpus de escritos propostos, mesmo em chave não literária, para poder ser lido em chave literária. A gente vai discutir mais sobre isso quando, na apresentação sobre Homero, eu trouxer alguns elementos básicos do que é uma leitura literária. Quais são os elementos que se devem ser levados em conta no momento em que um crítico se debruça sobre uma obra, faz a sua leitura, né? Então escreve ali a sua crítica, quais são os elementos de uma obra levados em conta por alguém que se propõe a fazer uma leitura desse tipo, né? Então, só para ficar claro, né? Qual é a ideia de usar o termo literatura para nortear o nosso curso aqui. Hoje a gente pode ler Homero em chave literária e é lido, não é? É considerado inclusive um pilar fundamental da literatura, porque na base de inúmeras outras obras lidas também em chave literária, né? Para citar algumas, a Eneida de Virgílio está conversando o tempo inteiro com as propostas de Homero. Por sua vez, a Divina Comédia de Dante está conversando com a Eneida e, por conseguinte, também com as epopeias de Homero, os Lusíadas de Camões, Paraíso Perdido de John Milton e assim por diante até chegarmos ao romance moderno, que tem, por exemplo, em James Joyce, em seu Ulisses, um dos mais bem acabados exemplos de resgate, sobrevivência, diálogo com uma obra como a de Homero. Então vejam, a gente tem aí a noção de um sistema literário que é aplicado a posteriori sobre aquilo que precedeu a própria noção de literatura moderna. E evidentemente a gente pode pensar aqui na literatura como contraposta, por um lado, à filosofia, por outro, à história. É óbvio, na minha abordagem, eu vou sempre cotejar a história, é por isso que vou me apoiar na escolha de materiais para o curso, também em vídeos sobre a história dos gregos antigos, e vou me apoiar também em considerações sobre a filosofia,
sobretudo aquela de Platão, que é, a meu ver, um verdadeiro divisor de águas no estabelecimento de uma espécie de ordem do discurso epistemológico na tradição ocidental, não é? Definindo mesmo as distinções entre poesia, filosofia, história, retórica, justiça e assim por diante. Aristóteles é, em larga medida, um herdeiro dessa ordem do discurso, tal como estabelecida por Platão, né? E, finalmente, um último ponto sobre o qual vale a pena se dedicar um pouco, é essa noção de gregos. Que gregos? Não é? Afinal, quando a gente fala de fundamentos da literatura grega, né, o que a gente quer dizer com esse adjetivo de grega? Quais, onde, quando, né, são esses gregos? E aqui entra uma questão fundamental, que é, quando a gente fala de Grécia, essa ideia também moderna pode ser aplicada, né, se a gente usa o termo Hellas ou adjetivo Hellenikos, à própria antiguidade. Mas vejam, a cultura grega, ela não se limitou ao que hoje é a Grécia, mas, enfim, esteve presente desde Esparta, Atenas, a região ali de Tebas, até a Jônia, até algumas ocupações no Mar Negro, como Sinope, até as regiões mais ocidentais do Mar Mediterrâneo, com assentamentos em Marsella, no sul da França, em Ampúrias, no sul da Espanha, né, pegando inclusive uma região do norte da África, abrangendo um território muito amplo, mesmo nos períodos recuados da história antiga grega, como, por exemplo, por volta de 600 a.C., quando a região em torno da qual assentamentos gregos ao longo do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro existiam em larga escala. Não é? Isso para nem mencionar as áreas abrangidas pelas conquistas de Alexandre o Grande, quando de sua expedição contra o Império Persa no século IV a.C., porque aí a gente tem efetivamente uma disseminação da cultura helênica e a fundamentação das bases daquilo que a gente vai chamar de uma cultura comum, não é? Com o grego servindo como uma espécie de língua franca ao longo de todo o Oriente, culminando inclusive naquilo que, da nossa perspectiva ocidental, vai ser uma das grandes obras literárias desse período, que é o Novo Testamento, não é? Escrito ali na região do Oriente Médio, mas em grego, o grego chamado da koiné, ou seja, esse grego comum, entendido enquanto uma espécie de língua franca dos povos orientais, e que é uma verdadeira obra fundamental, fundadora do Ocidente, escrita em grego. Não é? Algumas pessoas acham que o Novo Testamento é escrito em latim, mas o original é em grego. Ele veio a ser traduzido para o latim por São Jerônimo, na versão chamada Vulgata, que foi, sim, né, o principal texto da Igreja Católica no período medieval, mas o seu original grego é absolutamente fundamental para a compreensão de várias das categorias cristãs de pensamento. Né? Então vejam, isso que eu chamo de grego, ou literatura grega, pode se aplicar, né, a povos realmente diferentes, muito espalhados geograficamente e muito espalhados também da perspectiva temporal, porque vejam, se a gente leva em conta que os micênicos existiram por volta de 1600 a.C. até cerca de 1100, não é? Quando a civilização micênica entra em decadência e a gente tem o início daquilo que é chamado Idade das Trevas, que costuma ser situada entre 1100 a.C. e cerca de 750 a.C. Idade das Trevas muito mais porque não nos lega o bastante para que nós a compreendamos, né? Praticamente não existem registros escritos, os monumentos não são tantos, as obras de arte não são tantas, não é?
Então é um período que da nossa perspectiva é bastante obscuro, com aquilo que chamamos de período arcaico, cerca de 750 a 500 a.C., onde a escrita é de alguma forma reinserida na Grécia, escrita que nos chega hoje, culminando com o período clássico, né, de por volta de 500 a.C. a cerca de 323, com a morte de Alexandre o Grande. Em seguida, o chamado período helenístico, né, que vai de 323, com a morte de Alexandre, a cerca de 31 a.C., com a conquista do Egito por Roma. E aí sim, o chamado período greco-romano, em que Roma domina efetivamente toda a base do Mediterrâneo, submete os vários povoados de cultura grega ao seu domínio e que se mantém enquanto tal, pelo menos na divisão historiográfica que eu sigo, até cerca de 330 depois de Cristo, com a fundação de Constantinopla e aquilo que virá a constituir o Império Romano Oriental, que vai existir de 330 depois de Cristo até cerca de 1453 depois de Cristo, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, a chamada queda de Constantinopla. Vejam, é um lapso temporal imenso. É óbvio que, da perspectiva historiográfica, seria difícil chamar ainda de gregos antigos no mesmo sentido. Por exemplo, os atenienses do período clássico, ou, enfim, os gregos do período arcaico, e os gregos que viveram em Bizâncio, né, a partir de 330 depois de Cristo, em Constantinopla, né, a partir de 330 depois de Cristo, porque aí já entra um elemento fundamental, né, na mudança dessa cultura, que é o cristianismo, e que, embora obviamente mantenha uma série de elementos dessa cultura anterior, da chamada cultura pagã, né, greco-romana, tem elementos muito distintos mesmo. Não é? O cristianismo entra provocando uma verdadeira revolução cultural, óbvio, com o passar dos séculos, né, a mudança de valores é muito considerável e seria difícil defender hoje que, sob a mesma alcunha de gregos antigos, a gente se refere ao mesmo tempo aos atenienses do período clássico e aos bizantinos do século X, do século X depois de Cristo. Há muitas diferenças. Mas vejam, sob essa mesma alcunha, daria sim para colocar num curso textos que vão de Homero a, digamos, Boécio, por exemplo, não é? Por exemplo, autores cristãos como Clemente de Alexandria, autores, entre muitos outros, né? Entre os patriarcas, né, da igreja, os patriarcas gregos da igreja. Então vejam, a escolha sobre quais textos e quais autores devem fazer parte de um curso como esse é muito ampla. Um historiador como Edward Gibbon, em seu estudo chamado O Declínio e a Queda do Império Romano, vai chegar inclusive a 1453 depois de Cristo. Mas a opção que eu faço aqui é por, digamos, os mais antigos, dentre os gregos antigos, o que pega em linhas gerais de Homero a período helenístico, né? Ao início, talvez, do período greco-romano, chegando ali talvez a Luciano, a Plutarco, né? Autores que já viveram sob domínio do Império Romano. E nesse sentido é que eu defino, né, as bases de um curso dedicado às questões de fundamentos da literatura grega. Eu espero que ao longo das nossas exposições, das sugestões de leitura e das sugestões de vídeos, que não os feitos por mim mesmo, fique claro o interesse desse tipo de estudo ainda hoje, e espero que essa breve exposição já tenha trazido alguns elementos
algumas informações interessantes, pertinentes para o estudo de quem agora assiste. Se foi do agrado a exposição, eu peço por gentileza que dê o joinha no canal, que eventualmente subscreva, não é? Se inscreva no canal e agradeço muito pelo interesse, pela atenção. Espero que as propostas seguintes forneçam isso, que é o plano inicial, de trazer elementos para se pensar os gregos antigos e nós ainda hoje. Obrigado.